Aqui, vamos já para a nossa primeira questão, está aí FPB 2013, diz assim: quanto aos crimes contra a administração pública, segundo o Código Penal brasileiro, nos seus artigos 312 ao 327, é correto afirmar. Então, aí ele quer a alternativa correta, cuidado, porque algumas vezes ele pede a incorreta, a falsa, então você tem que ficar alerta com relação a isso lá na hora de resolver a sua prova. Em geral, ele pede a correta, mas vez ou outra ele fala, vou pedir a falsa, vou pedir a incorreta, e aí você não pode escorregar com relação a isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos analisar item por item. A letra A diz assim: considera-se peculato mediante erro de outrem, ó, esse já é um crime, peculato mediante erro de outrem. Ele diz: considera-se peculato mediante erro de outrem apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, seja público, seja particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Como eu disse para vocês, você só precisa conhecer a lei, precisa conhecer os artigos dispostos no Código Penal com relação à matéria. Só isso. Nada de doutrina, jurisprudência, o que o tribunal pensa sobre isso, é só o que está no Código. Então vem aqui comigo, o crime de peculato mediante erro de outrem está no artigo 313 do Código Penal. E aí você pode ir acompanhando a aula pelo seu material de apoio, você vai pegar aí o seu artigo 313 e já vai fazer as marcações, né? Peculato mediante erro de outrem. Como é que é esse crime? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, então você vai vendo que isso aqui é um crime praticado por funcionário público, né? Recebeu por erro de outrem. Então esse é o crime de peculato mediante erro de outrem. É o funcionário público que, devido a um erro, a um engano de alguém, a coisa chegou até as mãos dele por engano, por erro, e ele se apropriou, seja dinheiro ou qualquer outra utilidade. Então, peculato mediante erro de outrem. Só para te dar um exemplo rápido, imagina um engano. O funcionário vai fazer uma viagem e tem que receber 5 diárias. Só que na conta dele caiu 15 diárias. A administração se enganou e pagou a mais, pagou 15. Ele, percebendo o erro, o que ele fez? Se apropriou desse valor todo. Falou, erraram, dane-se. A administração que errou, eu vou me apropriar desse valor. É o crime de peculato mediante erro de outrem, tá certo? Então esse aí, já conheceu o crime do artigo 313. Beleza. Agora, vamos ver o seguinte. Aqui, se eu sair... Veja, será que a letra A, de acordo com o que nós vimos aí, está correto? Apropriar-se o funcionário de dinheiro, valor, qualquer bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-la em proveito próprio ou alheio, está conforme o artigo 313, essa letra A? Não, galera. Essa letra A está se referindo ao outro crime, que é o próprio peculato, do artigo 312. Não tem nada a ver com o peculato mediante erro de outrem. Lá é peculato. É o funcionário que se apropria de dinheiro, valor ou outro bem, de que tem a posse em razão do cargo ou desvia em proveito próprio ou alheio. Veja que aqui ele já tem a posse da coisa devido ao cargo que ele exerce, então ele tem a coisa em seu poder e dela se apropria. Então a coisa não veio por erro, não veio por engano. Ele tem a posse da coisa porque é do cargo dele mesmo. O sujeito, por ser funcionário público, ele tem a posse de um computador, que é da administração, mas ele tem a posse. E aí ele se apropria, vou levar para mim. É uma coisa completamente diferente de o peculato mediante erro de outrem. Então, nesse caso aí, a letra A ainda não seria a alternativa correta, tá? Nós vamos aqui analisar a letra B. A letra B diz assim: considera-se concussão, você vê agora já é um outro crime, concussão, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Vamos conhecer o crime de concussão do artigo 316. Olha aí, ó, muito provável de cair na sua prova, galera, ou peculato ou concussão. Então fica muito esperto com relação a isso. Concussão, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, reclusão de 2 a 8 anos
e multa. Bom, aqui é o funcionário público que exige de alguém uma determinada vantagem devida, valendo-se de sua função, ou mesmo, diz o código, isso é possível cair na sua prova, mesmo que ele esteja fora da função, ou mesmo que ainda não tenha assumido aquela função, mas está fazendo alguma exigência por causa da função que ele exerce. Então imagina que um delegado vai sair de uma localidade X, uma delegacia X, para uma outra delegacia, foi transferido para um outro município. E aí ele diz para aquela pessoa, olha, você tem um inquérito lá naquela delegacia que eu estou indo para lá, ainda não assumi aquela delegacia, mas vou assumir. Eu quero tanto, senão aquele inquérito vai andar muito rápido. Agora, se você me der tanto, aí o inquérito eu posso até dar um jeitinho lá desse inquérito sumir. Então veja que mesmo antes de assumir a função na nova delegacia, ele já está o quê? Exigindo uma vantagem, ele não está solicitando, não está pedindo, ele está exigindo vantagem indevida. Esse é o crime de concussão. Então não precisa estar na função, pode ser que ele esteja fora da função ou mesmo antes de assumi-la. Às vezes o delegado está de férias, está fora da função, mas está exigindo vantagem devida. Fala, quando eu voltar de férias, eu vou trabalhar em cima daquilo lá, daquele inquérito X. Se você não me der tanto, então aí é o crime de concussão. Tá certo? Então, beleza. Vamos partir aqui para a próxima. Daqui a pouco nós vamos ler todas e olhar os artigos do código e depois a gente marca aí, então, a correta, tá certo? Letra C. Considera-se corrupção ativa, mais um crime, corrupção ativa. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Galera, corrupção ativa está no artigo 333. Diz assim, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Este crime aqui de corrupção ativa não cai na sua prova porque ele não está dentro do seu edital. A corrupção ativa é um crime praticado por particular contra a administração e o seu edital só quer saber dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Você vê que aqui o tipo diz oferecer vantagem a um funcionário. Então, é um crime praticado por particular. Então, a corrupção ativa não está no seu edital, você não tem que se preocupar. Então, o que a gente faz com ela? Você esquece a corrupção ativa, tá bom? Então, beleza. O próximo, a letra D. Considera-se excesso de exação retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vamos ver, o excesso de exação, galera, ele está no artigo 316, parágrafo 1º. Você vê que o 316, o caput, a cabeça, essa parte principal, trata da concussão, que a gente acabou de ver. Já o parágrafo 1º trata do excesso de exação. Exação significa cobrança, então excesso na cobrança praticado por um funcionário público. Então diz, se o funcionário exige tributo, então cuidado na sua prova. Quando ele fala em exigência, você tem que ver o seguinte, peraí, é exigência de vantagem devida ou é tributo ou contribuição social? Se for qualquer outra vantagem que não seja tributo ou contribuição social, é a concussão do caput. Se for uma exigência de tributo ou contribuição social que o funcionário sabe ou deveria saber que é indevido, está aí no parágrafo 1º, ou então, se o tributo é devido, se aquele valor é devido pelo contribuinte, mas o funcionário emprega na cobrança um meio vexatório, um meio gravoso que a lei não autoriza, aí ele responde por excesso de exação. É o funcionário que cobra em excesso, cobra mais do que é o devido, cobra o que não é devido, ou então cobra o que é devido, mas usando de meio vexatório ou humilhante, um meio gravoso. Aí é o excesso de exação, tá bom? Beleza. Então aí você vai vendo, você vai conhecendo os crimes e vai analisando as alternativas. Letra E. Considera-se violência consensual praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Caramba, gente, violência consensual, você já viu isso? Alguém praticar violência consensual com consentimento de outra pessoa?
né? Não existe esse crime de violência consensual no nosso Código. O que existe, sim, é o crime chamado violência arbitrária do artigo 322 do Código Penal, que diz: praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Aquele funcionário público que se excede, né, no seu exercício do seu dever, né, no cumprimento do seu dever legal, ele se excede e acaba aplicando violência de forma arbitrária contra alguém. Então, esse funcionário público responde por violência arbitrária. Então, aí é o artigo 322. Muito bem. Então, com tudo isso que a gente viu, qual seria aí a alternativa correta? Qual dentre essas está exatamente de acordo com o dispositivo do Código Penal que a gente foi lendo aqui de um por um? A alternativa B de bola. Concussão, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Tranquilo, então? Então, a questão número 1, letra B, crime de concussão. Se liga com ele, concussão e peculato, hein? Cuidado com esses dois delitos.